Então, retornando, então a gente vai dar continuidade à unidade 2, continuando a falar qual a importância, quais os instrumentos que a gente vai utilizar para compor uma gestão democrática. Então, vamos para a nossa aula. Então, instrumentos e estratégias da gestão democrática. São muitos os instrumentos, a gente faz a utilização de alguns. Esses são fundamentais para que a gente possa realmente compor o que a gente idealiza como gestão democrática, o que a gente deseja para a nossa escola, para que as pessoas participem mais, né, deem mais opinião, sejam mais críticas em relação às ações que estão presentes na escola. Então a gente vai conhecer quais esses instrumentos agora que a gente pode utilizar para compor a nossa gestão democrática. Como o conselho escolar, que é um grande instrumento, né, pode ajudar na gestão democrática. Como sabemos, o Brasil possui profundas desigualdades sociais e econômicas, culturais e políticas que geraram e continuaram gerando a segregação de grupos sociais e a negação da cidadania a uma enorme contingente de brasileiros. Então a gente tem aqui uma imagem de várias etnias, né, várias pessoas, crianças aí compondo o nosso grande país, né, falando de esporte, de cultura, de lazer, né, de educação, né, tudo fazendo parte aí dessa composição do Brasil que a gente idealiza. Só que nós tivemos aí muitos anos em que as pessoas de diversas etnias não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não tiveram valorizadas as suas culturas, né, as suas particularidades enquanto povo. Então a gente, no determinado tempo, foi buscando essa igualdade e o Brasil foi se modificando. E a educação não podia caminhar diferente. Então foi caminhando passo a passo junto com essas lutas para a modificação dessa atual realidade. Em meados de 1980, o Brasil começa a se organizar e com a redemocratização, né, que a gente vem falando, modificou o país, nós tivemos um novo sistema, né, que é a democracia do país. A sociedade exige também a democratização da educação, que não pode caminhar separada, né, do que está acontecendo na sociedade. A totalidade desses mecanismos democráticos de atuação da sociedade civil requer, de um lado, a escolha consciente dos seus representantes nas mais diversas instâncias. Veja bem, representantes das mais diversas instâncias, sejam eles presidentes, prefeitos, o gestor da escola, né, do poder, democracia representativa. E de outro, a participação direta e ativa do cidadão em muitas arenas de decisão política. Democracia participativa. Então a gente percebeu o seguinte: não poderíamos continuar com um país democrático, elegendo o presidente, elegendo o prefeito, né, elegendo todas as outras esferas do poder e continuar com a direção, a gestão da escola eleita, indicada pelo sistema, né, de educação, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual de Educação. Então a gente tinha uma disparidade, né? De um lado você tinha um país democrático e dentro da escola os gestores, aquelas pessoas que estavam à frente, eram indicadas. Então foram a luta, né, os professores, os educadores, para requerer essa decisão, esse poder de decisão. Então isso aí foi passo a passo, isso aí não foi de um dia para a noite, a gente realmente buscou, lutou muito para isso e conseguimos em muitos locais, em muitas cidades, em muitos estados, a gente tem essa eleição, ok? Gestão democrática surgindo como a construção coletiva da sociedade, o conselho escolar. O conselho escolar tem um papel decisivo na gestão democrática da escola, se for utilizado como um instrumento comprometido com a construção
de uma escola cidadã. Professora Vanessa, você, quando estudante, você já teve conhecimento dos membros que faziam parte do conselho escolar? Na época não se chamava conselho escolar, chamava-se APP. Como é que era essa relação da antiga APP com a comunidade? Você tem conhecimento, tem lembranças? Sim, na minha época de escola, de estudante, realmente o conselho, esse nome que hoje temos como essa nomenclatura, não tinha uma atuação tão efetiva. Existiam os representantes, mas não tinha uma divulgação. E outra coisa também, a participação dos alunos, da comunidade externa, através dos pais. Então, podemos dizer, um conselho que não tinha uma atuação efetiva. Mas como foi citado muito bem agora há pouco, que a construção da cidadania tem como passo, primeiro exemplo, o conselho escolar, a participação de todos, não só a construção da cidadania, mas a construção do que nós estamos trabalhando nessa disciplina, a gestão democrática, tanto nos sistemas quanto na escola. E foi colocado agora há pouco que o conselho escolar é um grande instrumento para a construção dessa gestão mais participativa, mais atuante, em que os membros da escola possam fazer parte das decisões, possam fazer parte ali do conjunto de ações que vão ser deliberadas no decorrer do ano. Só que a gente se pergunta o porquê que os conselhos escolares hoje não desempenham esse papel de ampliar a participação de todos. O que falta para os conselhos escolares chegarem nesse patamar de ser aqueles que vão motivar, que vão direcionar, que vão deliberar as ações da escola, né? Então, eles estão à frente, né, das decisões, eles vão comandar, eles vão, de uma certa forma, organizar para que todas as ações sejam realmente benéficas para a comunidade. Então, a gente deixa essa pergunta no ar. Aí vocês vão pensando nos problemas que podem ser gerados com a falta de atuação do Conselho, para a gente possa retornar na correção com as 4 perguntas interativas que a gente trouxe para vocês. E outra coisa, professora Andréia, às vezes, até no ambiente escolar, existe o conselho escolar. No entanto, os representantes que constituem este conselho não têm uma atuação participativa, uma atuação efetiva. São apenas meros, como eu posso dizer, representantes, sem nenhum tipo de atuação. Então, muitas escolas existe o conselho, no entanto, não tem a participação que deveria ter. Então, assim, existe porque legalmente deve existir, mas a função principal, a atuação, não existe, infelizmente. Na prática, eles existem um documento para você ter recursos na escola, você precisa de um conselho para poder receber esses recursos e deliberar onde serão empregados. Só que a gente precisa dessa atuação do conselho muito mais além, né? Você poder divulgar as ações que estão sendo realizadas, usar da transparência para que aquela pessoa que está assistindo aquelas ações que foram executadas compreenda e entenda que a função do conselho realmente é de fundamental importância. Então, se você não conhece os membros do conselho da sua escola, se pergunte por que não aconteceu. E se você conhece, você só conheceu no momento da composição da chapa para a eleição do diretor, ou realmente esses membros realmente são atuantes dentro da escola. Deixo mais outra questão para reflexão, ok? Este é um órgão colegiado, né, o Conselho Escolar, é um órgão colegiado que representa a comunidade escolar local, vejam bem, comunidade escolar local, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos, que a gente falou aqui, definindo caminhos para tomar decisões administrativas, financeiras e político-pedagógicas, condizentes com as necessidades e potencialidades da escola. E a gente vê hoje que o conselho escolar está mais voltado para as decisões administrativas e financeiras, e o político-pedagógico são deixados de lado, porque nós temos dentro do conselho membros que fazem parte da comunidade, que não são professores, são pais. Nós temos membros que não são professores, que dizem, não estou em sala de aula, não tenho conhecimento, mas também são educadores, porque estão dentro da escola. Então, deixam as questões político-pedagógicas de lado. Ficam só realmente administrando recursos, professor, administrando os recursos que o governo federal, né,
demanda para a escola e deixa aquela parte da educação, e o ensino-aprendizagem realmente deixado de lado. Que então, é a parte mais importante dentro do contexto escolar. Então, se o conselho escolar, ele se volta para a comunidade, ele pode decidir, que eu sempre venho falando, se acontece um evento na escola, né, que está totalmente diferente do que aquela comunidade, aquela característica daquela comunidade, o conselho pode intervir. Olha, a nossa comunidade, ela é rural, ela precisa de um evento que tenha mais acessibilidade das pessoas. Olha, essa festa não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, é para isso que o conselho vai intervir nessas questões também. Então, o conselho é de fundamental importância, é o principal instrumento da formação da gestão democrática. No conselho escolar, não se trabalha só, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. É um trabalho coletivo em que os segmentos escolares e a comunidade local congregam-se para construir uma educação de qualidade e socialmente relevante. Com isso, divide-se o poder e as consequentes responsabilidades. Que bom isso aqui, hein? Você dividir o poder e, claro, responsabilidades. Deixa de ser, a gente vai trazer a escola para um trabalho social, para uma formação social. A escola não é uma empresa, a escola é uma instituição diferenciada. Então a gente não vai ficar apenas administrando recursos, a gente vai se voltar para a formação do cidadão. E quando tem um conselho escolar em que as pessoas participam de uma maneira homogênea e as tarefas distribuídas, você também distribui responsabilidades, né? Quando você centraliza o poder na mão apenas do presidente do conselho, que é o diretor, né? Você deixa todo mundo alheio às responsabilidades. Então, não, ele decidiu, ele deliberou, então eu estou apenas ali assistindo, não é mesmo, professora Vanessa? Isso mesmo, e como o próprio texto diz, quando divide-se o poder, estamos fazendo uma gestão democrática, dividindo as responsabilidades, as possíveis ações, as possíveis atitudes que devem ser tomadas no ambiente escolar. Então é um dos passos que devem ser condizentes com a gestão democrática daquele contexto. E eu sempre até deixo um questionamento para vocês também, que a gente, quando está aqui no estúdio, a gente está trabalhando uma gestão democrática e aí vocês devem pensar, poxa, mas não é tão fácil você dividir poder, você reunir pessoas, né? Então, realmente não é fácil você reunir o conselho escolar, você reunir o conselho perante a comunidade, mas não é impossível. E a partir do momento que você constrói esse hábito, isso já fica uma cobrança por parte da comunidade e fica uma cobrança interna também dos membros do conselho. Você delibera as ações e você sente a necessidade de expor para a comunidade ou você sente a necessidade de trazer a comunidade para participar dessas decisões. Então é uma coisa que vai se construindo passo a passo. Se o conselho escolar da sua escola não é atuante, a gente tem que refletir o porquê e tomar decisões para fazer com que ele realmente se torne atuante. A comunidade, ela tem que conhecer os membros, ela tem que conhecer as ações que foram definidas, ela tem que participar também para que ela realmente possa intervir, dar sugestões. A gente reclama muito que a comunidade não participa da escola. Né, professora Vanessa? Você fala que os pais não participam, os pais não querem ser amigos da escola, os pais não querem contribuir, mas será, como é que é feita essa chamada para os pais? Né, vejam, se perguntem se só os pais não são chamados para entregar boletim, né, para receber às vezes uma bronca da direção, né? Então vejam de que forma esses pais são chamados. Isso é um bom momento de reflexão. E outra coisa também, às vezes os pais nem sabem que de fato existe o conselho escolar, não sabem a funcionalidade desse conselho, para que ele serve. Então deve haver uma conscientização para que os pais tenham conhecimento das ações que são desenvolvidas no conselho escolar e que contribuam de forma efetiva realmente na construção desse conselho escolar, na escolha desses representantes e sejam atuantes dentro da escola.
E uma boa maneira de chamar a participação da comunidade é justamente aquilo que eles mais questionam, é sobre as verbas que a escola recebe. A escola recebe verbas federais, estaduais, e muitos pais questionam, poxa, mas a escola recebe dinheiro, a escola é sempre anunciado na televisão, a escola está recebendo dinheiro. Chame os pais e apresente as verbas e peça para esses pais que deem sugestão onde serão aplicadas. É uma boa forma deles participarem, uma boa forma para que eles divulguem, essa divulgação boca em boca para os pais, isso aí é fundamental. Em reunião eles conversam, então é fundamental, é importantíssimo que todo mundo realmente conheça a função do conselho escolar. A composição, funções, responsabilidades e o funcionamento dos conselhos devem ser estabelecidos pela própria escola. Vejam bem, própria escola, né, mas nós temos o estatuto do conselho escolar, né, toda escola recebe seu estatuto, mas a escola, claro, pode acrescentar, né, sugestões, deliberações, né, próprias, né, mas a gente tem que seguir o estatuto. A Secretaria Municipal de Educação tem o seu estatuto, a Secretaria Estadual de Educação também tem outro estatuto, então a gente tem que sempre seguir também o estatuto. Mas a escola pode sim criar condições, né, de acordo com a sua realidade. A partir da sua realidade concreta e garantindo a natureza essencialmente político-educativa do conselho escolar. Não é só financeira, não é só administrativa, político-educativa também. A atuação dos conselhos tem sua focalização voltada para a aprendizagem, né? Quem diria? E a gente tem uma ideia do conselho que só é aquele órgão que fica administrando recursos, administrando as verbas e situações que acontecem ali fora da rotina da escola. O conselho é chamado para decidir, né? Então muitas vezes o conselho foge do seu foco, que é o ensino-aprendizagem. Sua atuação dessa forma se volta para o planejamento, a aplicação e a avaliação das ações da escola. Quantas vezes aí na sua escola o conselho escolar se reuniu para avaliar as ações que foram desenvolvidas durante o ano letivo de 2014, 2013 ou algum outro ano que a escola realmente se decidiu a avaliar? Quantas vezes o conselho participou dessa avaliação? Tudo isso, todas essas atribuições são do conselho escolar e muitas vezes a gente não tem o conhecimento, né? Isso aquele mesmo. órgão que fica ali, às vezes numa salinha discreta e o diretor é presidente, porque é presidente nato, mas ali não divulga. Isso não tem uma transparência, Não. que é um elemento constitutivo da gestão democrática, que foi trabalhado na aula passada, ou seja, a transparência das ações que estão sendo desenvolvidas no contexto escolar, das atividades que foram direcionadas, que foram construídas com a participação de todos, ou seja, não tem a transparência dessas ações. É algo que apenas fica restrito no papel, né? Um relatório sobre as atividades, mas não tem uma divulgação para a comunidade interna e externa. E vejam bem, não é só aquela transparência de você divulgar os recursos que a escola recebe do governo federal, divulgar de uma forma que a comunidade não entenda. Você colar planilhas, você colar cotações de preço, de forma que a comunidade não entenda. Você tem que ser claro na sua divulgação, tem que ser transparente, como a professora falou. Se a comunidade, não adianta você falar, você cumprir uma ação se o objetivo não foi atingido. Você pregar ali no mural as cotações de preço, as verbas e explicar qual verba, né, serve para quê. Essa é a função do conselho escolar. Se você não tem a simpatia da comunidade escolar, dos pais, pelo esse órgão tão importante, é porque a falha está na transparência, na divulgação. Ok? Vamos lá. Conselho escolar e educação com qualidade social. O conselho escolar, como órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do processo de gestão democrática, não deve se configurar como instrumento de controle externo.
mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Não, como a professora falou, você vai ser um órgão apenas para assinar cheques, para tratar com fornecedores, para contratar algum funcionário, algum professor que tem uma verba especial para contratar professor. Então, isso tem que ser voltado para o interior da escola, ele tem que conhecer a realidade, né? Se for uma mini empresa que só faz deliberações para consulta, para consulta de controle externo, realmente não está desempenhando a sua função. A composição do conselho escolar deve se atentar a alguns aspectos relevantes e tem um certo número. Eu vou ler todos porque eu acho fundamental que a gente conheça e, se a gente conhece, reflitam o porquê não está acontecendo. Eu creio que muitos do que eu vou expor aqui vocês já conhecem, né? Vocês já sabem a função, já sabem o valor, mas realmente não está acontecendo na escola, tá? O projeto de educação que a escola vai desenvolver, dando sentido às suas ações, deve ser discutido, deliberado e seguido por todos. Também reflitam por que as decisões são tomadas de forma isolada. Às vezes nem o conselho participa, apenas o corpo técnico da escola, direção, supervisão, orientação. Deixam todos alheios às decisões. O porquê que as pessoas não têm o hábito de chamar a participação de todos. Você tem alguma opinião formada, professora Vanessa? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de chamar a participação de todos? Realmente, eu considero que pode ser até um medo para poder divulgar as ações, aqueles problemas que encontramos inúmeros problemas dentro do ambiente escolar, mas a partir do momento que ele é compartilhado com os pais, com a comunidade externa, novas ideias, novas soluções surgem daqueles encontros. Então, o que deve ser feito? Deve acontecer reuniões dentro da própria escola, uma conversa, né, para poder dialogar não só com os pais, com a comunidade como um todo, já que a escola pertence àquele ambiente, àquela região, àquele bairro. Então, todos devem estar cientes do que a escola deseja planejar, do que a escola deseja adquirir, porque não é somente os alunos que frequentam aquela escola, mas a comunidade como um todo será beneficiado com essas ações. Eu concordo com você, eu acho que é o medo do conflito, né? Quando você chama a participação da comunidade externa, interna, você chama vários segmentos dentro da escola, cada um tem uma opinião diferente. E às vezes o gestor, o líder, a pessoa que está à frente, tem medo do conflito. Tem medo dessas opiniões, tem medo dos questionamentos. Então, prefere tomar as decisões e impor essas decisões para que as pessoas realmente executem. Mas que escola democrática é essa? Não é uma escola democrática. Isso aí está longe de ser a construção de uma escola democrática. Isso é verdade. Isso? O sentido de pluralidade nas relações sociais da escola com respeito às diferenças existentes entre os sujeitos sociais deve ser a marca do processo educativo. O conselho escolar deve conhecer a comunidade que está em torno da escola. Então, todas as ações executadas devem ser voltadas para aquela composição, para aquela característica daquela comunidade. Respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, respeitar as crenças da comunidade, não expor a comunidade, né, a ações que não tem nada a ver com a sua característica, é uma função também do conselho escolar. A unidade do trabalho escolar deve ser garantida utilizando-se o projeto político-pedagógico, um instrumento fundamental para a gente realmente executar qualquer ação, como instrumento para impedir a fragmentação das ações. Ou seja, cada um trabalhando de forma isolada, de forma que não traz a participação de todos, não é uma forma em conjunto, forma fragmentada. Eu trabalho de um jeito, você trabalha de outro, e a escola realmente não caminha para a mesma direção. Aí onde acontecem os conflitos. E existe o projeto político-pedagógico para isso, né, professora? Para unificar as ações. É um documento que toda escola deve possuir, que lá nesse documento está direcionado às ações daquela escola. Então, por isso que ele existe, para impedir essa fragmentação de ações, de atividades. E todas as ações que devem ser desenvolvidas devem estar cientes, né,
Exatamente. Com o projeto político-pedagógico. A outra dificuldade, além do conselho escolar, é o projeto político-pedagógico, porque a gente sabe que muitas escolas possuem um documento, mas vira realmente um documento engavetado, né? E a gente, na outra disciplina, a gente perguntou, também era gestão, como fica o projeto político-pedagógico na sua escola. Ele fica de acesso a todos, ele fica exposto na secretaria, ele fica exposto na sala dos professores, cada professor tem um seu, então é difícil, então às vezes até o acesso a esse projeto, então as ações às vezes nem são executadas porque muitas não têm conhecimento dessas dessas verdade. ações. A D, o sentido de qualidade na educação não pode ser uma simples transposição deste conceito do mundo empresarial para a escola, isto é, para a educação, pois esse sentido necessita estar referenciado no social, quer dizer, nós não somos uma empresa, né? A gente tem que estar referenciado no social e não no mercado. A escola, como um todo, é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do estudante, partilhando a responsabilidade pelo desenvolvimento da prática educativa. Se a gente partilha responsabilidades, a gente também sabe que não é só responsabilidade de um, né, pelo fracasso ou pelo sucesso. Todos têm envolvimento, todos participam. Então, a gente não pode direcionar para um setor, para supervisão ou para orientação o fracasso do aluno. A gente tem que realmente entender que isso é um processo em conjunto e que todos têm responsabilidades. A aprendizagem é decorrente da construção coletiva do conhecimento, não bastando a transmissão de informações. A gente sabe que construção, né, formação, né, não está ali só para realmente transmitir conhecimento, o professor só lhe expor a aula, mas que o aluno realmente participe e entenda do que realmente ele está fazendo parte. Na avaliação da aprendizagem do estudante, além de verificar o produto da aprendizagem, cabe analisar todo o processo no qual ele se desenvolveu, devendo ser considerados o contexto social, a gestão democrática, a ação docente e as condições físicas, materiais e pedagógicas da escola. E a gente realiza não só a avaliação para o aluno, mas a avaliação institucional e não coloca esses pontos em questão. Em que momento foi realizada essa avaliação, que contexto a escola estava, o que a escola disponibilizou para facilitar a aprendizagem. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Porque às vezes a gente realiza uma avaliação e não leva em conta certos pontos, né, que realmente são importantes. E são pontos que necessariamente às vezes são as fraquezas do ambiente escolar. Exatamente. Então, todos esses pontos devem ser avaliados, não só os pontos positivos, mas principalmente os pontos negativos, que são a partir deles que as novas soluções serão encontradas para a qualidade do ensino dentro da escola. Muito bem colocado. Eu trago outra pergunta, vocês já vão para a atividade daqui a pouco com muitas perguntas. Quantas vezes a sua escola, né, sentou para conversar sobre as fraquezas e os pontos fortes da sua instituição? Isso é fundamental. Se a gente nos avalia, se a gente se avalia, por que não falar de pontos fortes e pontos fracos para poder tomar decisões, elaborar ações, né, elaborar projetos, né, para a gente poder melhorar a qualidade. O tempo pedagógico precisa ser utilizado da melhor forma possível, sendo organizado de acordo com as peculiaridades e necessidades da escola. Essa rotina escolar, o tempo que você destina às reuniões, o tempo que você destina às aulas, né, todo esse contexto deve ser analisado para ser organizado e que o aluno também entenda. E isso é de escola para escola, né? Cada escola vai organizar a sua rotina, né, de acordo com suas peculiaridades. Nós temos escolas rurais, nós temos escolas do campo que têm um tempo diferenciado. Nós temos EJA, né, que também tem um tempo diferenciado. Então, cada escola tem que olhar, né, a sua clientela, né, ver as peculiaridades e poder organizar a sua rotina da melhor forma possível. A escola, como equipamento social público, deve ser transparente nas suas ações. Como nós falamos já lá atrás, não adianta você fazer uma colagem no mural de
planilhas, né, de cotação de preço, e as pessoas que observarem, lerem, não entenderem. Não ser transparente é fazer com que as pessoas compreendam a mensagem que você quer passar. E as pessoas realmente entendam que elas fazem parte e que elas podem também interferir. Né? Não, também ser transparente não adianta você também divulgar, elas entenderem e na hora que elas forem se colocar, elas não poderem. Né? Então a gente não está fazendo uma escola democrática. Né? Muitas vezes o diretor, o gestor expõe, né? Olha, nós temos essas verbas, nós realizamos essas ações, mas quando o pai quer se colocar, né, professor, o pai às vezes né, não é muito bem aceito. Isso, a opinião, né, alguns questionamentos, principalmente os questionamentos que os pais fazem, quando alguns decidem visitar a escola e observam aquela realidade, tentam conversar com o gestor da escola, mas muitos não são bem recebidos, né? Por quê? Porque ele está contestando aquela situação. E aquele pai questionador, ele pode ser um grande aliado, porque se ele está questionando, é porque ele tem sugestões. E se ele não tem sugestões, você que está ouvindo os questionamentos tem que propor que ele traga sugestões, porque não adianta só questionar, mas traga sugestões para melhoria, né? Você pode ser esse pai pode ser um grande aliado. Os espaços de participação nas decisões da escola devem ser ampliados cada vez mais, seja no processo de escolha de dirigentes, seja nas deliberações acerca de questões financeiras, pedagógicas e administrativas. A solidariedade e a inclusão social são princípios fundamentais da escola, ou seja, repetindo, a escola não é uma empresa, a gente tem que investir na formação social, na solidariedade, na inclusão, né? A gente aqui não está para competir apenas com o mercado, a gente aqui não é um robô que está para suprir o que o mercado está propondo, mas a gente está aqui para se formar como cidadão e a partir daí decidir o que a gente se propõe a fazer. As práticas pedagógicas em nosso país estão baseadas em grande parte em um modelo de escola que se construiu segundo os princípios ideológicos da burguesia. Isso é muito antigo, da lógica de mercado e da formação profissional. A educação nessa perspectiva acaba por servir como mecanismo de ajuste, né, a adequação das pessoas às demandas do processo de produção capitalista, o que eu acabei de falar, para suprir o mercado. Nesse ponto de vista, o ser humano passa a ser comprometido com um produto manipulável de acordo com as exigências da produção de capital. Então, se o mercado estava precisando de contadores técnicos de contabilidade, em técnicos de administração, então as escolas eram abertas para formar esses profissionais e encaminhar para o mercado. E esses cursos técnicos muitas vezes foram criticados, muitas pessoas consideravam como muito bons, realmente são muito bons, mas não era a função da escola não é só essa, não é só suprir a necessidade que o mercado está impondo. Ali são pessoas que estão se formando, as pessoas precisam decidir, né, que caminho querem seguir, né, e a escola realmente ela está ali para ampliar os horizontes, para ampliar o leque de oportunidades. Então, aquele educando está se formando não como um robô para ocupar uma vaga, mas se formando para ser um cidadão. Assim, o ser humano transforma-se num mero receptor de conhecimento fragmentado, como um robô, eu acabei de falar, necessário simplesmente para uma possível inserção no mercado, sem o devido conhecimento do mundo do trabalho. E o papel do conhecimento filosófico, científico como foco primordial para a transformação do mundo e a promoção do desenvolvimento humano. Professora Vanessa, você já deve ter conversado com algum jovem que tem a intenção de entrar no mercado de trabalho, né, mas não tem essa consciência de realmente como está esse mercado de trabalho, como é que vai ser o futuro dele. Ele apenas quer suprir essa necessidade, né? Você deve ter conhecimento de... Sim, e muitos ficam até em dúvida se realmente é aquela profissão que eles querem escolher. Procuram nós, docentes, para dar um tipo de orientação, verificar, professor, realmente esse mercado de trabalho, ele tem como posso dizer, futuramente, um futuro próspero, né? Ele tenha possibilidade de crescimento, é uma área de crescimento, eu posso realmente
investir nesse ambiente? Eu posso escolher essa profissão? Então, muitos têm essa dúvida de poder compreender o que o mercado de trabalho está necessitando. E a escola, de certa forma, como já foi trabalhado em aulas anteriores, tem essa função, né? A função social da escola também é uma função econômica. Sim. Preparar o aluno para o mercado de trabalho, orientá-lo na profissão que eles desejam atuar futuramente. E essa função é fundamental do orientador, em que ele pode trabalhar a orientação vocacional, né, e orientar. Ele deseja essa função para ele, porque o mercado está exigindo. O mercado faz muitas exigências. Cada ano o mercado exige os novos profissionais em diversas áreas. E a escola pode contribuir muito na formação dessa consciência. Será que realmente essa profissão, daqui a uns 10 anos, ele vai gostar de estar, né, desenvolvendo? Será que daqui a 20 anos, né, ele vai querer se aposentar nessa profissão? Então, a função da escola é uma função social, é uma função realmente de contribuição para essa formação de consciência, né, o que eu quero ser, né, o que eu me proponho a fazer, né, onde eu posso me inserir, aonde eu posso contribuir para uma formação de um país melhor, de uma vida melhor para a minha família, né? Então, acho que a função social da escola principalmente é essa. Concorda, professora? Isso mesmo, concordo. Analisando pela ótica do mercado, a educação torna-se uma forma de estímulo à competitividade. Ó. A gente vê muitas pessoas competindo ao repensar valores, incutindo no educando expectativas e esperanças falsas, na maioria das vezes, de acesso a demandas do capital e assim condicionando a construção de sua própria existência a um nível de alienação e subordinação humana que o impede de ser mais. Ou seja, você tá bom, esse curso para você tá bom, essa formação limita a sua liberdade e nega-lhe a condição de sujeito de sua própria história. Ou seja, eu sou um robô, né, e eu não posso mandar na minha própria história. A educação passa a se assumir como empresa que, por sua nova natureza, não identifica a educação como direito, nem age para propiciar a inclusão de todos em sua linha de montagem, pois justifica a exclusão daqueles que não se adaptaram ao processo produtivo que se desenvolve. Então, quem não se adapta a essa empresa, quem não se adapta a essa linha de produção, é excluído, não é incluído no mercado de trabalho, também é excluído da sua própria vida até. O sentido da qualidade referenciada no social, por outro lado, possui uma outra lógica. Sua base é decorrente do desenvolvimento de relações sociais, políticas, econômicas e culturais, contextualizadas em sua gestão, diferentemente da visão anterior. Contribui para o fortalecimento da escola pública, construindo uma relação efetiva entre democratização e qualidade, é o que a gente deseja e anseia. A educação emancipadora, essa frase do Gracindo Bordigno, ele diz o seguinte: a educação emancipadora rompe com qualquer padrão de qualidade estabelecido a priori, em decorrência do próprio desenvolvimento das relações sociais, não cabendo, portanto, modelos ou fórmulas que padronizam a prática educativa. Então, cada escola vai definir o seu caminho do sucesso. A gente aqui não tem fórmulas, não tem modelos. Vocês vão construir, eu tenho certeza que vocês vão realmente conseguir essa escola de qualidade e, com certeza, democrática. Existem alguns atributos de uma escola cuja qualidade se referencia no social. Pluralista, porque admite e respeita correntes de pensamentos divergentes. Humanista, por identificar o sujeito histórico como foco de processo educativo. Consciente de seu papel político como instrumento para a emancipação e desalienação dos trabalhadores, condição para a transformação social. Se a finalidade última da educação é a formação de cidadãos, então a qualidade da educação precisa estar voltada para este fim e necessita sustentar-se em um tipo de gestão que propicie o exercício da cidadania, promovendo a participação de todos os segmentos que compõem a escola, além da comunidade local, externa, ou seja, deve se sustentar
na gestão democrática, tudo aquilo que a gente falou, né? Todos esses princípios, esses caminhos que a gente aqui não está dando fórmulas, mas aí são características próprias de uma gestão democrática. E vamos encerrar com a frase do nosso grande mestre Paulo Freire. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, se a gente conseguir, né, professora Vanessa, conscientizar as pessoas que o papel que elas desenvolvem dentro da escola é muito mais importante do que elas imaginam, que você vai formar o aluno para que ele vai ser um futuro interventor no mundo, né? Ele vai contribuir para aquela formação, a gente vai conseguir melhorar realmente a educação. A gente às vezes limita o nosso papel a transmitir conteúdos, achando que a matemática, a língua portuguesa é uma base para ele entrar no mercado de trabalho, passar no Enem e conseguir um bom emprego, mas vai muito além disso, né? Você vai formar um cidadão que ele também futuramente ele vai ser um interventor, ele vai contribuir, ele vai ser um cidadão. Então esse papel é fundamental. Nosso papel ele é de extrema importância, né? E a gente às vezes não tem consciência disso. Ou seja, professor, nós docentes, vocês também como representantes dentro da escola, temos a função de criar cidadãos, de formar cidadãos, interventor, como a professora colocou muito bem, na sociedade, ou seja, na cidadania, nos problemas que a sociedade possui rotineiramente, as soluções, muitas dessas soluções, quem sabe não vem dos nossos próprios alunos, se formarmos um cidadão realmente consciente do seu dever perante a sociedade. Exatamente, então eu deixo o meu abraço, né, nessa aula, a gente vai retornar aí com as atividades, espero bastante contribuições, que as nossas questões são interativas e bem assim polêmicas para trazer realmente a realidade de vocês para o nosso estúdio, para a gente poder discutir mais. Contamos com a presença de vocês na próxima aula. Até lá!